Mas quando eles ficou de pé e disse: mar, aquieta-te, vento, pare. Aleluias. Qual o DNA de Jesus Cristo? É somente para despertar a sua curiosidade para que você leve isto para dentro da Bíblia. É certo, nós não podemos simplesmente vedar os nossos olhos para o avanço da ciência e aonde a ciência tem chegado, e ela não vai contradizer as Escrituras, as verdadeiras descobertas. Ela simplesmente, para nós, simplesmente vindica mais as Escrituras. Talvez você pode dizer: irmão Febrônio, o que é o DNA? Todos já ouviram falar disso de uma maneira por cima. Eu mesmo não penso que eu sou doutor nisso, eu nem sei, sou como vocês, um leigo. Mas a gente entende que o DNA é a sigla, entende, para um certo ácido. Tem um nome difícil, né? Eu nem vou tentar ler. Ela é uma molécula, o DNA, que carrega todas as informações genéticas de um ser vivo. Não importa que ser seja este. Então, todo ser vivo, ele tem uma célula, ele tem células, bilhões de células, e em cada célula, você já estudou isso na escola, a célula é como um ovo. Ela tem a casca, tem a clara e tem a gema. Então, ela tem a membrana, ela tem o citoplasma e tem o núcleo, que é a gema. E lá dentro desta gema, lá dentro deste núcleo, é onde nós vamos encontrar o DNA. Entende? E esse DNA ele é composto por duas fitas, que é como a saca-rolha. E ela está interligada e ela tem bilhões, creio que passa de 3 bilhões de informações. Uma coisa tão pequena, invisível, vamos dizer, aos olhos nus, nem a célula se consegue ver a olhos nus, e é lá dentro deste núcleo está o DNA, entende? E ali está todo o registro, entende? Está a receita de um ser vivo, de todo ser vivo. Isso, mais aquilo faz o elefante. Isso, mais aquilo faz o rinoceronte. Isso, mais aquilo faz o macaco. Quer dizer, é uma receita completa. Uma forma, é uma receita para toda forma de vida. Então, veja, o DNA, sendo esta receita, ela foi descoberta, explicada a estrutura do DNA em 1953, pela metade do século passado, por uns 3 cientistas britânicos. Foi Francis Crick, James Watson e Maurice Wilkins. Mas o DNA ele foi descoberto no ano 1869 por um bioquímico alemão, mas somente agora que ele foi explicado. De forma que é a maior descoberta, a maior coisa que houve entre todas as descobertas, o DNA sobrepõe a todas. Ela explica a forma de vida e como
ali está registrado se é olhos azuis, verdes ou isso ou aquilo. Então, qual seria a informação se nós pudéssemos obter literalmente alguma molécula, alguma célula, alguma gota do sangue de Jesus? Que informações nós poderíamos ter? Nós não temos uma informação literal, mas pelas escrituras você pode obter uma informação até mais segura. Vamos aqui. O sangue de Jesus Cristo não é um sangue judeu, se ele fosse o sangue judeu, ele teria o DNA de Abraão, que é o pai dessa nação, Israel. E o sangue de Jesus Cristo não é um sangue gentil. Então, vejamos, não é um sangue humano qualquer. Não, não, não. Que sangue era este? Qual a identidade dele? Vamos, então, começarmos a ver pela Bíblia sobre isto. Em Atos capítulo 20, verso 28, nos diz assim: Olhai, pois, por vós, Paulo dizendo ali à igreja de Éfeso, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, o sangue de Jesus não era um sangue gentil, sangue judeu, sangue de um humano. Era o próprio sangue de Deus. Essa é a identidade, o sangue de Deus. Agora você pode dizer, como foi isto, irmão? Como aconteceu? Vamos pegar os registros que nós temos, que é pelas Escrituras. Mateus capítulo 1. Nós vamos ver quando o anjo aparece a José e anuncia o nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Já começa por aqui. Quem é o pai desta criança? Nossa Bíblia está nos dizendo, a tua Bíblia também diz, que é o Espírito Santo. E Deus é Espírito, claro que é santo. Então, como pode chamar o Espírito Santo de terceira pessoa se ele é o próprio Pai? Teria Jesus dois pais? Acontece que o Espírito Santo e o Pai é o mesmo Espírito. Eu espero que você seja bíblico e a sua fé se apoia pelo esclarecimento bíblico, não pelo esclarecimento teológico complexo, cheio de interpretações dos homens. Então, Maria achou-se ter concebido do Espírito Santo. Vamos ler. Então, José, seu marido, ela estava prometida a ele, então, por isso a Bíblia já diz que era esposa de José, porém não estavam juntos. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado
é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, Isaías capítulo 7, né? Verso 14. Eis que a virgem conceberá e dará luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus conosco. Esta foi a forma que Deus teve para estar entre nós de uma maneira física. Deus conosco. Antes era Deus sobre nós. Depois, quando Deus se encarnou em seu Filho, e Deus veio ao mundo em seu Filho, era Deus conosco, Emanuel. E quando Jesus morreu e foi à glória e desceu no dia do Pentecoste, hoje é Deus em nós. Então, Deus sobre nós, Deus conosco e Deus em nós. E José, despertando do sono, fez com que, como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu. Quer dizer, ele não tocou nela como homem, até que deu à luz ao seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então José não tocou em Maria enquanto ela não deu à luz ao seu filho. Mas depois, ele a conheceu como qualquer marido conhece a sua esposa, não é certo? Inclusive tiveram vários filhos. Mas Jesus foi o primogênito. Quer dizer, o primeiro. Então, nós podemos ver também esse relato, irmãos, já que estamos conversando, né? Numa pequena lição bíblica, podemos ler também aqui em Atos sobre o anúncio. Um anjo anuncia a Maria o nascimento de Jesus. Vamos ler. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Jesus quer dizer Salvador, né? Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão, quer dizer, não conheço homem? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho já na sua velhice. Então nós vemos aqui como foi a trajetória
como começou, vamos dizer, tudo isto. Começou tudo isto. Como nos diz ali em Isaías 7, que uma virgem conceberia e daria à luz um filho. Virgem, ela não conheceu o homem para gerar. Deus não teve um relacionamento com mulher? Não. Deus, como Criador e Senhor, ele simplesmente, com a permissão dela, quando ela diz, cumpra-se em mim a tua vontade, então Deus colocou ali dentro do ventre de Maria, no seu útero, aquele óvulo fecundado. Deus não precisou pegar o óvulo de Maria. Não, não. Deus colocou inteiramente, gerou este óvulo, Deus criou este óvulo e pôs dentro de Maria e nela foi gerado aquele filho. Maria não teve parte, vamos dizer, na geração. Jesus ele não foi criado. Ele foi gerado no ventre de Maria. Há pessoas que creem que Deus criou um ou segundo Deus. Não, Deus não criou o segundo Deus. Deus, ele gerou no ventre de Maria um corpo para que ele pudesse vir a este mundo manifestar-se pessoalmente através daquele corpo. Por isso Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. Não crês que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Creia pelo menos por causa das obras. Ninguém vem ao Pai. O Pai estava nele. O Pai era esse grande Espírito, é Deus. Jesus, vamos dizer, é o corpo, é a casa aonde Deus se manifestou. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. O que aconteceu com Maria? Hoje em dia, vocês sabem que se forma crianças ali no laboratório. Pega o esperma de um homem, a mulher tem dificuldade de conceber, pega o óvulo dela e então é levado no laboratório e é fecundado este óvulo. Depois que se forma aquele embrião, devolve ele no ventre da mãe. Quer dizer, agora ela pode gerar um filho. E às vezes até mesmo, vocês já ouviram falar, se usa barriga de aluguel. Pega uma mulher qualquer, não importa quem seja, e coloca aquele embrião vivo ali no útero dela, e ela vai gerar aquele filho para aquele casal. Essa mulher, aonde é gerado, ela não tem nada a ver, olha bem, com a formação, quer dizer, a natureza desta criança. Pode colocar esse embrião no ventre de uma jovem negra. Se o casal é branco, o que vai nascer ali? É um casal branco, é uma criança branca. Mostrando que ela nada tem a ver com isto. Certa vez ali em Minas Gerais, em Sete Lagoas, ali tem um criador de gado de grande raça. Aqueles bois, aqueles bezerros já vêm custando muito dinheiro porque é de raça especial. O boi custou milhões de reais e as vacas são de alta espécie, então simplesmente pega o esperma daquele boi
e os óvulos daquelas vacas especiais, e no laboratório faz a mesma coisa. Forma-se aquele embrião, vamos dizer, aquele bezerrinho, aquele terdeirinho, começa ali do nada. E depois que ele está formado ali, o embrião está em ordem, eles pegam qualquer vaca, qualquer tucura velha, qualquer coisa aí, qualquer uma, e coloca no útero daquelas vacas. É chamada barriga de aluguel. Eu olhei já essas vacas, eu olhei e falei, ei, que coisa feia, vai sair uma coisa de boa espécie? Mas elas trazem aquele bezerro. Mas não é elas, não é delas, é de uma raça superior. O que aconteceu, desculpa vocês católicos, mas é isto. Maria não foi nada mais, nada menos, desculpe, do que uma barriga de aluguel, onde Deus fez gerar aquele embrião criado por ele. Maria não teve parte com seu óvulo. Não, Deus criou este óvulo. E vocês sabem que a vida, ela vem da onde? Vem do macho. Se uma galinha ela não andou com o galo, ela pode botar ovo, mas ela não, aquele ovo não vai nunca gerar pintinhos. Então a vida vem do homem, por isso vocês vê muitas vezes o Mombrana dizendo sangue vem do homem, sangue é vida. Vem do homem. E foi o que aconteceu. Você nunca vê Jesus chamando Maria mãe. Ele diz mulher. Quando os católicos oram e diz Maria, mãe de Deus, rogai por nós. Se Maria fosse mãe de Deus, ela seria como esposa de Deus. E se Jesus tivesse, se Maria participasse da formação de Jesus, quer dizer, da criação ali, a geração dele, então a Bíblia não poderia dizer que nós fomos resgatados com sangue de Deus. Seria um sangue misto. E sendo misto este sangue, não poderia nos perdoar. Não era um sangue, vamos dizer, puro, inocente, de forma nenhuma. Por isso, Maria, simplesmente, por ela veio, foi gerado este corpo, mas a formação deste corpo foi feito por Deus. Ou você acha difícil Deus fazer isto? Há alguma coisa impossível para Deus? Deus gerar um corpo e esse corpo chamaria Jesus, o Filho do Altíssimo? Não. Há alguma coisa impossível para Deus? Não. Então veja, se houvesse participação de Maria, seria um sangue pecaminoso. E nada poderia fazer por nós. Vocês sabem de uma coisa? O cromossoma do ser humano é 46 cromossomas. 23 vem pela mãe e 23 vem da parte do pai. Isso nós humanos. Mas Jesus não teve mãe, assim, ele não foi gerado pelo óvulo da mãe. Vamos dizer que ele teve a mãe dele, mas não da espécie como você tem a sua e eu a minha. Então, Jesus, ele teria quantos cromossomas? 23. Porque ele foi gerado por Deus. Agora, Deus tomou a natureza humana. Deus tomou, olhe bem,
voluntariamente, porque ele quis se associar. Ele desceu até o nosso nível. Por isso a Escritura nos diz que temos que chegar a Deus com fé, sabendo que Jesus, como nós, em tudo foi tentado, e foi feito um novo caminho para nós. Esse novo caminho foi feito através de quê? Das curas que ele fez, das realizações milagrosas? Não, da sua morte, o derramamento do seu sangue. Quando ele se fez pecado, não pecador, ele se fez pecado por todos nós. Deus, ele participou da natureza humana, porque ele quis, voluntariamente. Então aquele filho veio ao mundo com essas duas naturezas, a natureza divina por dentro e a natureza humana. Como homem, ele nasceu, cresceu, brincava. Como homem, vemos que ele tinha que dormir, ele tinha suas necessidades normais. Como homem, o diabo teve a oportunidade de tentá-lo, porque o diabo não pode tentar a Deus, mas quando Deus se fez carne, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo se fez Deus, e o verbo se fez carne e morou conosco. Ali foi a grande chance do diabo tentar. Entende? Quando ele estava em carne. Mas ele foi derrotado pela palavra escrita. Está escrito. É a maneira que você pode derrotar o diabo, é tomando o que está escrito e vivendo e sendo um com o que está escrito. Por isso, não espere entender o que está escrito. Simplesmente confesse, está escrito, Satanás. E não saia das escrituras. E você sempre será um vencedor. Mas vamos aqui, Jesus como homem, ali estava ele dentro daquele barquinho, dormindo. Cansado, ele estava cansado, teve muitas visões, curou muita gente, muita virtude saiu dele, ele se sentiu fraqueza. Cansado, ele dormia. Quando os apóstolos o acordaram, no meio daquela tempestade, quando você acorda, alguém te sacode, você não bate a cabeça assim? Bate, não é? Chacoalha a cabeça, espanta o sono da vista, da mente, e Jesus viu que estava em meio à tempestade. Enquanto ele dormia, era um homem, a natureza humana. Mas quando ele ficou de pé e disse, mar, aquieta-te, vento, pare. Aleluias. Este era Deus. E os discípulos perguntaram, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este era Deus. Deus, homem. Deus se fez homem. Deus veio conviver conosco. É como um grande rei, conta-se de um grande rei que amava tanto, tanto o seu povo, que ele queria melhor ajudar as pessoas. E nada melhor para ajudar a pessoa do que conviver no nível dela. E aquele rei disse para os seus súditos, ministros, família, de hoje em diante, por muito tempo, vocês não me verão mais. Para onde vais, ó grande e bom rei? Vais exilar, vai para outras terras distantes? Ele disse, não, eu estarei por aí mesmo entre vocês. Eu quero ir para a lavoura com o colono. Eu quero ir lá na olaria fazer tijolo. Eu quero ir quebrar pedra com os que lidam com isto. Eu quero ir pastorear com os pastores. Eu quero ver como eles vivem, como eles são, com o que é que eles sonham, com o quê? Porque eu desejo ajudar-lhes. E no outro dia também aconteceu isso. Ele deixou as roupas dele sobre o trono, vestiu a roupa de um qualquer,
um cidadão qualquer, e desapareceu no meio da multidão. Foi o que Deus fez. Ele se despiu da sua glória, se vestiu de uma roupa humana e veio. Foi em tudo tentado, como você, como eu. Ele veio e derrotou o diabo no próprio terreno do diabo. Para que hoje você, para que nós pudéssemos ter a vitória. Por Cristo você é mais do que vencedor, do que vencedora. Então veja que Jesus, ele tinha essas duas naturezas. Como homem, ele chorou junto ao túmulo de Lázaro. Mas como Deus, ele disse, Lázaro, sai para fora. Às vezes ele falava como homem, e às vezes era o próprio Deus se expressando. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse, estou. Olha bem, o pronome pessoal. Eu estou convosco que não me conhece, Filipe. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Deus agora, vamos dizer, tinha uma forma humana. Deus se tornou homem. Para quê? Para pagar pelos nossos pecados, para nos redimir, para nos dar poder sobre o adversário. Por isso Jesus disse em Marcos 16, em meu nome expulsarão os demônios, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Olha bem, ele deu poder para a sua igreja, para aqueles que o receberam, para aqueles que foram feitos filhos de Deus. E nós vemos que Deus vindicou a Jesus. Podemos ver Jesus sendo adorado e não se adora a não ser outro, a não ser Deus. Quando Saulo caiu por terra ali diante daquela luz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, como um grande judeu, um homem conhecedor das Escrituras, ele nunca chamaria de Senhor, de Deus, se ele não tivesse certeza que aquele era Deus. Ele disse, Senhor, Senhor, Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ali estava Deus na forma de luz, de espírito. Ele voltou à terra na forma de espírito e ele habita na sua igreja. Deus em nós. Deus sobre nós, Deus conosco e Deus em nós. Deus sobre nós como Pai. Deus conosco como Filho. E Deus em nós hoje como Espírito Santo. Deus que é sobre todos, com todos e em todos, como nos diz as Escrituras. Então, irmãos, há poder neste sangue. Há poder neste sangue. Sangue é vida. Inclusive, o sangue foi proibido de se comer no Velho Testamento, porque o sangue é vida. E no Novo Testamento também foi decidido, não porque o sangue é vida. Então, neste sangue, na morte de Cristo, por isso que Jesus disse quando ele morreu, está tudo consumado, quer dizer, tudo está concluído. A nossa salvação, a nossa cura, a nossa libertação, a nossa vitória foi dada naquele dia no Calvário, quando ele diz tudo está consumado. Aleluias por isso. Se você encontrasse Jesus hoje na rua
e dissesse: "Oh, Jesus, eu estou com Covid, eu estou doente", ele não poderia lhe dizer, lhe curar hoje. Ele poderia dizer: "Eu já fiz isso há 2000 anos atrás, naquele dia, quando eu consumei a tua salvação, a tua cura, a tua libertação, a tua felicidade, a tua segurança eterna". Então, vejamos, irmãos, quando você invoca o nome de Jesus, você está invocando tudo que ele é. E é em seu nome que nós somos batizados e devemos ser batizados. Se não usar o nome sobre o teu batismo, você está errado, porque Jesus disse: "Em meu nome". Em meu nome. Mateus 28:19, ele diz: "Em meu nome, ide batizai as nações em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo". Agora, você é pai? É, né? Mas você tem nome. Você é filho, mas você tem um nome. Se você é casado, você é esposo, mas você tem um nome. Se você é motorista, tudo bem, é um título, mas você tem um nome. Sua esposa não pode lhe chamar de pai, e nem o filho ou a filha chamar de meu esposo. E nem o neto pode te chamar de meu pai. Então, cada ofício no seu lugar, no seu uso correto. Jesus diz: batizar em nome do Pai. Pai tem nome, filho. Filho tem nome. Por isso Jesus diz: batizar em nome, não é em nomes. Está no singular, em nome. Isso não faz 3 nomes. Seria como eu dissesse: vai e batiza em nome desse esposo, deste pai, deste filho, deste vô, deste motorista. Ele tem um nome, você tem que assinar o nome ali, no cheque, no documento. Não adianta pôr títulos. Títulos, Pai, Filho, Espírito Santo, são 3 manifestações de Deus, são 3 títulos de Deus, não são personalidades, não são deuses. Essa coisa de Santíssima Trindade, Deus não é Santíssimo, ele é santo. Santíssima Trindade, um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo, isso é criação católica. Você conhece a história da igreja? Você vai ver quando eles bateram o martelo por isto. Confundiram os títulos de Cristo, de Deus, e logo puseram personalidades. E diz, são 3 pessoas distintas, quer dizer, 3 personalidades separadas, sendo um só. Desde quando 3 seria um? O primeiro mandamento já é este: ouve, Israel, Senhor teu Deus, que é o único Deus. O que existe é uma confusão. Quando houve a reforma com Lutero, eles deveriam ter olhado melhor isto. Mas isso não estava destinado para aqueles dias. Mas sim agora. Por isso é melhor corrigirmos tudo isso. E em Atos 2:38, Pedro disse o seguinte: quando aqueles judeus interrogaram, viu o Espírito de Deus sobre os irmãos, e aqueles irmãos falavam língua, profetizavam, eles disseram: o que é isso? Estão bêbados? Pedro disse: não, eles não estão bêbados, não. Ainda de dia, nesse horário. E isto é o que disse o profeta Joel, quer dizer, as profecias se cumprindo. E eles, como crentes, disseram: nós queremos o que vocês têm, que devemos fazer, varões e irmãos. O que disse Pedro? A Bíblia diz que Pedro e os demais apóstolos
Era ao total de 11, porque Judas já tinha sido. Se levantaram e Pedro disse: arrependei-vos, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Em outras palavras, vocês querem o que Deus tem nos dado? Aí está a receita. Arrepender, ser batizado no seu nome para que receba. Atos capítulo 8, vocês também vão ver que Pedro e João foram a Samaria para orar pelo povo para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles havia descido. Mas diz a Bíblia, eram somente batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 10, lá no final. E Pedro, então, quando viu que o Espírito de Deus caiu sobre aquela gente, Cornélio e os seus, ele disse: podemos impedir estes que foram batizados com o Espírito como nós fomos? E ordenou-lhes que fosse batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 19. E Paulo, passando pelas regiões superiores de Éfeso, chegou a Éfeso. E ali encontrou os discípulos de João e ele perguntou: já recebeste o Espírito Santo? Eles disseram: nós nem sabemos o que é isso. Então, Paulo ensinou eles e ordenou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. A verdade, irmãos, é esta. Esse é o único batismo verdadeiro. Não se batiza criança, batismo é para arrependimento, criança não tem pecado, mas a pessoa tem que se arrepender antes de ser batizado, senão vai sair um pecador molhado, entra enxuto e sai molhado. É desta forma. Todos teriam que serem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, porque este é o nome para perdão, este é o nome para salvação. Leva tu, pois, contigo o nome. Que nome é este? O nome que é sobre todos os demais nomes. O nome do Senhor Jesus Cristo. O nome de perdão, o nome de salvação. Olha bem, se você ainda não deu este passo, se você está nos ouvindo ou irá nos ouvir futuramente e desejar que as Escrituras se cumpram em sua vida, procure entrar em contato conosco e de alguma forma, não importa onde você esteja, alguém chegará por aí para te instruir, para te batizar, para te dar a Santa Ceia corretamente, para te mostrar o caminho estreito, apertado, mas de vida eterna. Não é certo? Então, amados, qual a formação de Jesus? O que diria esse DNA dele? O que falaria isto? Que informação nos daria? Não é preciso termos alguma molécula, alguma célula para comprovarmos, não. As Escrituras nos mostram que ele é Deus, Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. E você pode simplesmente se chegar a ele, sabendo que ele te ama e ele deseja que tudo te vá bem. Jesus é Deus. Não segundo, mas Deus habitou ali, por isso ele é o próprio Deus, a imagem do Deus invisível. Aleluias por isso. Que Deus, e você saiba que Deus te ama. E ele quer te perdoar. E quando ele perdoa, quando ele olha para o cristão, para você, que tem aceitado ele em sua vida, Deus não te vê
você não tem nenhuma justiça, nem eu temos nada de bom para apresentar a ele. Ele vê este sangue que recebemos pela fé. E por este sangue, então, somos justificados. Porque Jesus, ele sofreu para nos justificar, para nos salvar. Ele é a nossa justiça. Que você se embrulhe neste manto de suas misericórdias, de sua justiça, porque não há nada que possamos fazer que possa valer alguma coisa. Se nem anjos puros, se sente sujos, vamos dizer, na presença de Deus, e nós, nascidos com esta natureza e voltado para o mal. E nós, por isso a Escritura nos declara que a nossa justiça são como trapos de imundície. Sabe o que é trapo de imundície? Antigamente, não existia esses mods aí. Não, era pano que se usava. É isso. A tua justiça, por mais que você seja, ainda é trapo de imundície. Por isso Deus, ele olha para você, para mim, através de Cristo. Através deste sangue, através do Calvário, que nós o recebemos, que nós o aceitamos e somos justificados. E ao olhar, ele não vê pecado. Aleluias por isto. Se você toma algo vermelho e olha para o outro vermelho, aquele vermelho se torna branco. E Deus, ao olhar através do sangue, ele nos vê mais branco do que a neve. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Agora aceite Jesus na sua alma, na sua vida. Se esconda na sombra do Onipotente. Se esconda como o pintinho se esconde debaixo da galinha. Se esconda na justiça de Cristo. Não diga, eu não tenho mais esperança, para mim não há mais jeito. Qualquer um, mesmo se Hitler se arrependesse, há esperança, salvação. Ninguém pode pecar o suficiente a ponto de anular o sangue de Deus, o sacrifício de Cristo. Então há esperança. O que você deve fazer é isso: Senhor, dá-me uma chance, me ajude. E que seja humilde e volte para Deus, e Deus dará um jeito de encaminhar todas as coisas. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e aceite Deus, Cristo em vossas vidas.